Então, namastê, boa noite. O meu nome é Cristiane Cury, eu sou especialista em Índia, trabalho aqui com a Pisa Trekking, criando roteiros diferenciados e grupos para você poder conhecer esse país incrível. Eu sou especialista porque eu tenho 22 anos de experiência na Índia, não são 22 viagens, e fui para lá em 96 e me apaixonei por esse país e nos últimos 8 anos trabalho criando uma viagem diferente para você. Né? Então hoje a gente vai falar sobre dois estados, Tamil Nadu e Kerala, que não são muito conhecidos, mas é um encantador sul da Índia, onde a gente vai conhecer o que eu chamo a verdadeira Índia. Vamos lá? Então, como eu disse para vocês, a gente vai falar agora de sul da Índia. Sul da Índia, gente, encantador, encantador. Não teve aquelas invasões todas que tiveram no norte da Índia, com influências de vários povos e vários países, que também é bacana, mas aqui a gente consegue ver agora, em 2019, o que era a Índia há muitos séculos atrás, para não falar milênios, né? Então a gente vai propor uma viagem que entra por Chennai. Chennai é a antiga cidade de Madras. De lá a gente vai para a cidade de Mamallapuram ou Mahabalipuram, que vocês vão ver o que tem, são templos incríveis construídos nas pedras. De lá a gente desce para a cidade de Tanjore, Tanjore para Trichy, Trichy para Madurai. E aí a gente completa um mínimo que eu gostaria de mostrar para vocês dos templos do sul da Índia, que são incríveis. Existe muito mais para fazer lá em Tamil Nadu, muito mais. A gente tem outros roteiros com outras paradas em outras cidades, mas esse seria o mínimo. E de lá a gente sairia pela cidadezinha de Periyar e depois a gente iria aos backwaters. Então a gente termina essa viagem nos backwaters, na cidadezinha de Kumarakom, que é um lugar de paz, de tranquilidade. Vocês vão ver agora nas imagens. E para voltar para o Brasil, vocês podem sair pela cidade de Cochin, que tem um aeroporto internacional, e através de Doha, Catar, ou de Dubai, pela Emirates, vocês conseguem voltar para o Brasil. Então vocês nem precisam ir para o norte da Índia, absolutamente. Vocês entram pela cidade de Chennai, como eu estou mostrando aqui, também via Catar ou via Emirates, e terminam por Cochin, tá? Então vamos lá, o que tem em Mahabalipuram ou Mamallapuram para a gente ver? Aqui são os templos que são conhecidos como as Five Rathas, as 5 carruagens, e essas 5 carruagens na verdade são 5 estudos de templos que o rei na época pediu para os seus arquitetos fazerem, para ele decidir como ficariam os templos da região dele, da dinastia dele. Esse é um dos que ficaram, que sobraram, que se chama Shore Temple ou Templo da Costa. Ele está na beira do mar e alguns deles desapareceram por conta justamente do mar, de ter batido. Isso são séculos que se passaram desde a construção desses templos. De lá a gente tem uma viagem para Tanjore. Aqui a gente ainda conhece esse baixo relevo que é esculpido tudo em pedra. Então toda essa cidade de Mamallapuram a gente vai conhecer os diferentes trabalhos feitos na pedra e que foram estudos para grandes templos. Quando a gente sai de Mamallapuram, nós vamos então para Tanjore. É uma viagem um pouco longa. Então o convite que a gente faz e a gente inclui no roteiro é uma parada em Auroville. E o que é Auroville? É aquela comunidade internacional. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês devem ter ouvido a música do John Lennon, Imagine. Imagine all the people living in the world with no religion, no country. É isso aí, é um local, uma comunidade internacional onde não existe diferença de países, de religiões, de credos, de cores. Todo mundo vive em paz. Eles foram para esse local e juntos são mais de 150 pessoas de 150 países diferentes que construíram e continuam mantendo essa comunidade. O que eles fazem? Eles desenvolvem a economia local com a parte de têxtil, de criação de moda. Então os franceses que estão lá criam as diferentes
roupas, mas feitas com material local, eles desenvolvem a agricultura orgânica. Então a gente para lá para conhecer toda essa história, para poder almoçar um delicioso quiche com salada, que é praticamente impossível de comer em outro lugar na Índia, e seguimos viagem para conhecer isso aqui, que é Tanjore. Tanjore tem um dos templos mais bonitos da Índia. Para vocês terem uma ideia, olha o tamanho desse templo. Aquela cúpula ali em cima, ela tem 60 toneladas, está a 60 metros de altura. Imagina como ela foi colocada ali. Aí vocês precisam assistir uma palestra sobre arquitetura hindu, mas isso é outro momento. E aqui é um lugar que a gente vai ver a vida real da Índia. Como são os hindus com os seus templos, com a sua vida. Isso faz parte da cultura deles. Não importa se você é hindu, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é judeu. Não importa a sua religião. Mas é uma forma cultural de você conhecer os costumes reais. Porque aqui a gente não vai ver turista. Aqui a gente vai ver realmente os peregrinos da Índia. A gente segue para Trichy e olha só o que são esses templos de Trichy. Olha o colorido. Aqui onde vocês estão vendo a cúpula dourada, aqui é o local onde fica o que eles chamam de Santo Santorum. É onde está a estátua principal do deus deste templo, que nesse caso é Vishnu. E aqui, só para vocês conhecerem o que é esse templo, parte deste templo, né? São várias torres, várias esculturas. Aqui a gente tem a escultura com os diferentes deuses. Não consigo entrar nos detalhes, porque senão a gente vai se alongar muito aqui. E a gente chega finalmente a Madurai, né? Nessa peregrinação por Tamil Nadu, a gente termina em Madurai, que é conhecida como a capital espiritual do estado. Aqui a gente tem o que é o tanque que eles usam, normalmente eles usavam para purificação, para se lavar a mão, o rosto, antes de entrar para ver o Deus. Olha como são essas torres, que são as Gopurams. Dá uma olhada, gente, no detalhe. E como eu disse ali, a cúpula dourada, que está aqui no cantinho, essa é uma das cúpulas de um dos deuses. Então essa é uma imagem que a gente consegue ver o templo todo, templo de Meenakshi em Madurai. E aqui vocês têm uma noção da dimensão. Olha quantas torres que eles têm por todo lado no templo, as maiores na parte externa, intermediárias e as menores, nas entradas e na volta do templo todo. Então aquele tanque de água a gente vê aqui embaixo. Aqui onde a gente tem o verde é o templo de Meenakshi, da deusa Parvati, com o nome de Meenakshi, que quer dizer olhos de peixe. E ali, onde está o vermelho ali no fundo, uma outra cúpula dourada, é o templo de Shiva. Por quê? Porque lá no sul da Índia, o templo do marido, da mulher, dos filhos, estão todos juntos. A família também faz parte da religião, né? Aqui mais uma imagem de uma das torres, e aqui você vê o detalhe das torres. Aqui a gente tem o deus, esse deus é muito famoso no sul da Índia, que ele se chama Murugan Subramania, no norte ele é conhecido como Kartikeya. Ele é um dos filhos de Shiva. Eu não sei se vocês sabem que Shiva na verdade tinha 2 filhos. Quem era o outro filho? O querido Ganesha, que eu acho que muita gente conhece, que é o deus com a tromba de elefante, né? Corpo de menino e cabeça de elefante. Então todos esses detalhes estão nas torres dos templos. E aqui a gente tem uma imagem do que é conhecido como o Hall dos Mil Pilares, que é um outro local de meditação dentro desse mesmo templo, que lá no fundo a gente tem imagem de Shiva e de Meenakshi, Parvati como Meenakshi. E à noite nesse templo, o que é incrível, a gente tem o adormecer de Shiva. O que é isso? Como vocês viram naquela imagem grande, a gente tem um templo de Shiva e um templo de Meenakshi. Toda noite ele vai dormir com a esposa. Então uma estátua dele sai do templo dele, passa para dar boa noite aos filhos e chega aqui na porta. Essa imagem que vocês estão vendo é na porta do templo de Meenakshi. Aí tem uma cerimônia como se fosse lava-pés. Antes dele entrar na casa da mulher, ele vai lavar os pés, vai ficar cheiroso, e aí ele entra para dormir. E conta a história, a gente não pode entrar porque é um templo hindu e ali dentro só podem os hindus, que colocam os dois num balancinho, balançam e deixam eles dormirem, fecham a porta, fecham os templos, e aí só na hora que Deus acordar no dia seguinte. Então a gente fecha com chave de ouro o estado de Tamil Nadu, esse movimento bem espiritual, e aí a gente dá para vocês os últimos dias para vocês de novo absorverem toda essa informação dessa cultura. A gente passa por uma serra, que é a serra que vai dar em Periyar. Em Periyar a gente propõe vocês conhecerem uma Índia rural,
um lugar completamente diferente para conhecer o que são as especiarias da Índia, que a gente sempre ouviu falar, afinal os portugueses chegaram no Brasil por conta das especiarias, eles estavam procurando a Índia e acharam a gente, pelo menos é o que conta a história, né? E aqui vocês vão ter a oportunidade de ver as plantações de pimenta e de cardamomo e de todas as especiarias da Índia, num passeio que a gente faz a pé pela vila de Periyar. E a gente conhece esse povo lindo, né? Como eu falei lá atrás no primeiro vídeo sobre justamente o povo indiano, aqui a gente vai conhecer eles muito próximo. E eles amam. Eu fui tirar uma foto, saiu todo mundo na frente, porque todo mundo queria participar da foto. E aí a gente sobe uma serra para chegar em Periyar e desce a serra para chegar lá em Kumarakom, nos backwaters. A gente passa pelas plantações de chá da Índia e chega nesse lugar lindo, que são pequenos canais. Parece que a gente está no Nordeste, mas um lugar que é cheio de canais, com bastante palmeira, coqueiros, e é um momento de relaxar. A gente faz passeios desse barco, a gente fica num hotel à beira do lago, isso é um lago e canais. E a gente fica num hotel à beira do lago e para relaxar nos últimos 2 dias antes de embarcar de volta para o Brasil. E assim a gente termina uma viagem super especial para a Índia. E aqui a gente quer agradecer vocês por ter participado com a gente mais uma vez nesse vídeo, agora sobre o sul da Índia, mas não percam todos os outros que estão aí, o Triângulo Dourado, o Rajastão, o norte da Índia, a Índia Mística, Mumbai, Hampi e o sul da Índia. São 6 vídeos para vocês se deliciarem, mas qualquer dúvida que vocês tenham, procurem a Pisa no www.pisa.tour.br e eles vão falar com a gente se precisar e eu estou sempre à disposição. Foi um grande prazer, muito obrigada, Namastê!